Centro Espírita Luz e Caridade do Lar São Vicente de Paulo, da cidade de Nerópolis, Goiás. Iniciamos neste instante, dentro do programa Escola de Médiuns, o estudo de mais um capítulo do livro Seara dos Médiuns. Acompanham esta nossa apresentação pessoas que, na respectiva residência, prestigiam-nos participando deste trabalho, pelo que agradecemos. Nossos agradecimentos também aos confrades e confreiras da cidade de Anápolis que acompanham este estudo, mais propriamente aos integrantes do Grupo Espírita da Casa da Esperança de Goialândia. O capítulo hoje em estudo traz como título Livre Arbítrio e Obsessão. O texto tem como base estudos do item 254, subitem 2 do capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Capítulo este que trata da obsessão como obstáculo à prática do Espiritismo. Convém ressaltar que o texto que serve de base ao nosso estudo dessa noite, livre-arbítrio e obsessão, consta do livro Seara dos Médiuns e é fruto de um estudo realizado por Francisco Cândido Xavier e sua equipe na cidade de Uberaba, no ano de 1960. Estamos tratando no presente estudo do obstáculo que a obsessão pode apresentar à prática da mediunidade, bem como ponderando fatores relacionados ao livre-arbítrio do obsidiado envolvido nessa prática mediúnica. A obsessão, como sabemos, é um processo pelo qual espíritos maus, consciente e voluntariamente, assediam encarnados ou desencarnados, procurando exercer sobre eles ação insistente, dominadora, que os prejudica. Tomemos aqui um trecho de uma mensagem instrutiva do Espírito São Luís, codificada em Paris, em 1889. Esta instrução consta no item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto ao livre-arbítrio, convém ressaltar que Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio, capacidade individual de autodeterminação, capacidade de escolha. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a que nos referimos, tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Título que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Livre-arbítrio e obsessão, o nosso texto em estudo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Consta esta assertiva na resposta à questão 122 de O Livro dos Espíritos. Portanto, o livre-arbítrio ele se desenvolve à medida que o espírito vai adquirindo consciência desde a sua criação. E falando em espíritos obsessores, aqueles que atormentam, portanto, muitas vezes consideramos esses nossos irmãos como inimigos, erroneamente,
lembremos-nos das palavras de Jesus contidas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5, versículo 43, sobre amar os inimigos. Palavras de Jesus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Recorramos também ao Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 5 e 6 do capítulo 12, os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ainda que a morte não os livram senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Podemos ter inimigos vivos, que vivem na carne ainda, e podemos ter inimigos já desencarnados, ou seja, inimigos do mundo invisível. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação. O Espiritismo veio provar que esses demônios, que eram chamados deuses infernais e que não eram senão as almas dos homens perversos, não se pode apaziguá-los senão pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Vejamos agora o texto constante do subitem 2, do item 254, capítulo 23 do Livro dos Médiuns. O capítulo 23 do Livro dos Médiuns trata da obsessão. Este texto é o que foi estudado por Francisco Cândido Xavier e sua equipe sob a orientação do Espírito Emmanuel, e depois desse estudo e de debates e orientações, deu margem à produção do texto que vamos estudar, constante do livro Serra dos Médiuns. Capítulo 23. Esse capítulo inicia-se dizendo que, no número dos escolhos, ou seja, os obstáculos que apresenta a prática do Espiritismo, é precioso colocar em primeira linha a obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos inferiores sabem tomar sobre certas pessoas. Portanto, a obsessão constitui-se num dos obstáculos à prática do Espiritismo. Obsessão, essa ação que
alguns espíritos ainda atrasados exercem sobre encarnados e desencarnados, trazendo aflições a eles. Esse item 254, do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, diz o seguinte: terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Portanto, vamos à pergunta que consta no subitem 2. Pergunta dirigida aos espíritos. Parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade irrepreensível e que, todavia, estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Este questionamento foi direcionado por Allan Kardec aos espíritos, versando sobre o exercício da mediunidade, ou seja, a faculdade que todos nós temos, uns em maior escala, de intermediarmos os espíritos, os nossos irmãos desencarnados. Ele diz então nesse questionamento que pessoas muito merecedoras, pessoas de uma moralidade irrepreensível, parece que, embora isso ocorra, elas estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. E eles respondem: isso é uma prova. E quem vos diz, aliás, que o coração não está maculado por um pouco de mal? Então, a pessoa nos parece de uma moralidade irrepreensível, a pessoa nos parece uma pessoa merecedora, mas os espíritos questionam. Quem nos diz que essa pessoa realmente é irrepreensível? Primeiro, isso constitui uma prova. Esse fato de a pessoa não intermediar, não ter contato com bons espíritos, isso constitui uma prova. Agora, a pessoa aparentemente irrepreensível é aquilo que diz os espíritos do questionamento. Quem diz que o coração dessa pessoa não está maculado com um pouco de mal? E continua: que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade. Às vezes a pessoa tem a aparência de bondade, mas o orgulho domina essa bondade, essa aparência de bondade. E prossegue: essas provas, mostrando ao obsidiário a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se à humildade. Então, este entrave no trabalho da pessoa com os espíritos constitui uma prova e tem o objetivo de mostrar a esse trabalhador obsidiário, mostrar a sua fraqueza e deve conduzi-lo à humildade. E prosseguem os espíritos: há alguém na terra que pode se dizer perfeito? E tal que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Não há pessoas perfeitas na face da terra. E a aparência de virtude pode ocultar defeitos. E prossegue: assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo, como poderíamos dizer
que a pessoa é irrepreensível. Ela pode nos parecer assim nas relações sociais, mas pode ocultar orgulho, pode ocultar egoísmo. Se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e sem outras coisas de que não vos apercebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram nesse caso, então essa mesma pessoa pode guardar no fundo de sua alma egoísmo, orgulho. Pode ser uma pessoa avarenta, ciumenta, rancorosa, maldizente. O meio mais poderoso, prossegue, de combater os maus espíritos é o de aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Então, isso serve para todos nós, porque todos nós somos médiuns. O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons espíritos. Quanto mais nos aproximamos da natureza dos bons espíritos, nós estamos fazendo com que se afastem de nós os que chamamos maus espíritos, aqueles que ainda estão num grau de evolução bastante atrasados, porque as trevas não convivem com a luz. À medida que nos aproximamos da luz, estamos fazendo com que as trevas se afastem de nós. E agora nós vamos ver um texto que tem como título Livre Arbítrio e Obsessão. Então, estudado o texto que acabamos de comentar, o pequeno texto do Livro dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier e sua equipe, auxiliados por Emmanuel, o espírito mentor de Francisco Cândido Xavier, produziram esse texto do qual agora vamos tratar. Inicia-se o texto. No tratamento da obsessão, frequentes vezes, entre os ceareiros do bem, surgem debates em torno do livre-arbítrio. Ou seja, debates em torno da capacidade individual de autodeterminação. Debates em torno da capacidade de escolha que todos os espíritos, desencarnados e encarnados, temos. Nesse trabalho, então, da obsessão, do tratamento dela, surgem esses debates entre os ceareiros, entre os trabalhadores do bem. Surgem debates sobre o livre-arbítrio. Até que ponto devemos considerar o livre-arbítrio daquele irmão que está sofrendo uma obsessão? Prossegue o texto. Se a faculdade de escolher é atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? A faculdade de escolher, o livre-arbítrio, é atributo da alma. Como poderíamos, então, influir no ânimo dos nossos irmãos desencarnados que precisam de ajuda, de compreensão, de esclarecimento, esses nossos irmãos desencarnados menos felizes? Prossegue. Temos aqui, no entanto, o princípio da causa e efeito, importando reconhecer que, se Jesus respeitou as resoluções de quantos lhe respiravam o ambiente, não arrebatou ninguém as consequências dos próprios atos. Jesus, o nosso modelo, Jesus, o nosso mestre, respeitou as resoluções daquelas pessoas que palmilhavam o caminho com ele. Respeitou as resoluções daqueles que respiravam o mesmo ambiente dele, aqueles que recorriam a ele para tratamento. Ele respeitou suas resoluções. Não arrebatou ninguém
as consequências dos próprios atos. Todo indivíduo, encarnado ou desencarnado, está sujeito às consequências dos seus atos. Isso não pode ser arrebatado deles. Se caímos na criminalidade, segue o texto, somos espíritos doentes, e qualquer doente guarda a sua independência até o ponto em que ameaça a integridade dos outros ou agrava a condição de si mesmos. Vejamos, se caímos na criminalidade, somos espíritos doentes. Qualquer doente guarda sua independência, mas essa independência, ela vai até o ponto em que ameaça a integridade dos outros ou agrava a condição de si mesmo. Para atender a isso, a sociedade humana relaciona vários recursos de contenção, destacando-se entre eles a segregação hospitalar e a anestesia involuntária, que parecem atentados à consciência. Estamos falando do doente comparado àquele que comete o mal. O doente tem resguardado a sua independência, mas até o ponto que essa independência não vai atentar contra os outros ou contra a sua própria pessoa. E a sociedade humana, esse parágrafo que demos agora, ela relaciona vários recursos de contenção. Dentre esses recursos, diz o texto, destacando-se entre eles a segregação hospitalar. O doente, quando causa problemas, ele pode ser segregado no hospital. E a anestesia involuntária, ele pode ser submetido a uma anestesia involuntária para que haja contenção dos seus atos. E parecem atentados à consciência, mas não é atentado à consciência. Entretanto, prossegue o texto, ninguém malsinará ou censurará o médico que administre opiáceos ao enfermo desesperado, que lhe tente rasgar as próprias vísceras, ou que isole na câmara gradeada de um sanatório o louco suscetível de descer às últimas raias da inconsciência, da inconsequência. Então, ninguém irá censurar o médico se ele administrou uma droga forte ao enfermo desesperado. A esse enfermo que tenta rasgar as próprias vísceras. Ou se esse médico isola na câmara gradeada de um sanatório o louco suscetível de descer às últimas raias da inconsequência. Ninguém irá censurar esse médico. Diante da obsessão, não te mostres indiferente à sorte dos irmãos incursos nessa dificuldade. É uma recomendação a todos nós. Diante de uma obsessão, não devemos nos mostrar indiferentes à sorte dos irmãos incursos nessa dificuldade. Nem desse irmão que está obsidiando o outro, nem daquele que está sofrendo a obsessão, nem daquele que aflige, nem daquele que sofre a aflição. Não podemos nos mostrar indiferentes à sorte desses irmãos. A pretexto de resguardar o livre-arbítrio, não deixes o companheiro desencarnado e o companheiro da experiência física sem o concurso do esclarecimento que lhes serve ao caminho como inevitável medicação. Portanto,
a pretexto de resguardar o livre-arbítrio desses irmãos, tanto do companheiro desencarnado, quanto do companheiro da experiência física ou encarnada, nós não podemos deixar o concurso do esclarecimento. Devemos esclarecê-los, porque esse esclarecimento serve para educação. Dinamiza o conhecimento quanto julgues preciso em cada processo de reajuste, mas explica aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Outra orientação: devemos dinamizar conhecimento quanto julguemos preciso em cada processo de reajuste. Nós devemos explicar aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Nosso trabalho é de libertação, tanto do obsessor quanto do obsidiado. E segue o texto: ainda assim, porque estejas a serviço da verdade, não te faças verdugo, não te faças carrasco. Estamos a serviço da verdade, mas não devemos nos fazer carrasco diante dos nossos irmãos. Aspereza é veneno sutil. Irritação retorna a qualquer serviço a estaca zero. Ninguém realmente sabe ensinar se não sabe repetir a lição. Então, se nós nos irritarmos, o nosso serviço irá retornar a estaca zero. E ninguém realmente sabe ensinar se não sabe repetir a lição. Devemos ensinar e repetir a lição 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. E o último parágrafo do nosso texto, do livro Serra dos Velhos: socorre obsessor e obsidiado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor. Contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. Interessantíssimo esse parágrafo final. Devemos socorrer obsessor e obsidiado. Devemos socorrer aquele nosso irmão do plano invisível que aflige a outra pessoa. Devemos socorrer também aquela pessoa, o obsidiado, que sofre a aflição causada por aquele espírito ainda atrasado que está no plano invisível, mas incutindo-lhes a verdade dosada em amor. Mas devemos recordar que o veículo de semelhante remédio, o que nos leva a esse remédio é paciência e paciência. Muito obrigado a você que nos acompanha com a sua atenção. Que o Mestre Jesus, com todo o seu poder e bondade, o abençoe e a sua casa, e que a paz reine em seu lar.